Todos os meses são mais de 3.000 atendimentos e muitas vidas salvas. A Santa Casa de Ourinhos acaba de completar 75 anos e hoje aqui no Câmara Entrevista nós vamos conhecer o porquê o hospital é considerado um dos mais importantes do estado de São Paulo. Eu volto já. O Câmara Entrevista conversa hoje com Alexandre Mariani, que é um dos diretores da Santa Casa e também coordenador de comunicação, e com o Fernando Abreu, que é o administrador da Santa Casa. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Alexandre, nos últimos anos a Santa Casa se transformou num complexo hospitalar. Conta pra gente o que é formado esse complexo, o que a Santa Casa hoje representa. Nós costumamos dizer que a Santa Casa virou um complexo hospitalar pela própria estrutura como ela está montada agora. Não é mais apenas um hospital, são vários hospitais que formam um conjunto chamado Santa Casa. Então nós temos a Santa Casa, Hospital Geral, que é essa clássica, onde todo mundo está acostumado a ir, onde nós temos o leito, onde nós temos atendimento. Depois nós temos um novo setor, que é o setor oncológico, antigo Hospital Monzilo, onde é o setor de oncologia da Santa Casa, um segundo setor, e nós temos o terceiro setor, que era o antigo Hospital de Saúde Mental, que também hoje faz parte da estrutura da Santa Casa, onde nós temos um ambulatório médico de especialidade. E além dessas três estruturas, nós temos uma quarta estrutura que nós costumamos, as pessoas muitas vezes não entendem, que é o setor de urgência e emergência da Santa Casa, que está dentro da Santa Casa, mas é uma parte, é um apêndice da Santa Casa. A urgência e emergência, ela faz parte da estrutura física da Santa Casa, mas ela não é a Santa Casa em si. Certo, e a gente falando sobre atendimentos. Hoje o SUS representa qual a porcentagem de atendimentos da Santa Casa? Os números variam de mês a mês, mas nunca menos do que 85%. Os números são bem altos. As pessoas costumam dizer que a Santa Casa é um hospital de rico, mas elas não têm noção desse trabalho da Santa Casa, da efetividade do trabalho. 85% do atendimento feito nesse complexo hospitalar inteiro, todinho ele é feito pelo SUS. Tá certo. E Fernando, a Santa Casa, para chegar nesse patamar que está hoje, foi realizada uma reestruturação muito grande nos últimos anos. E na verdade, a Santa Casa sempre buscou parcerias, né? Como que funciona essa questão das parcerias? Olha, na verdade, a diretoria, quando assumiu a Santa Casa, que já completou 11 anos, nós tivemos que fazer uma reestruturação do hospital, porque existiam os leitos inadequados, quartos com mais de 3 leitos que são inadequados, então a gente teve que transformar a Santa Casa para poder atender dentro do que a legislação obriga, né? E também da necessidade de atendimento dos pacientes. Nós fizemos grandes reformas dentro do hospital e tudo isso só foi possível com o investimento aí de recursos, que normalmente a gente tem conseguido isso junto a deputados, junto ao governo federal e estadual. Certo. Muita gente vê a estrutura da Santa Casa crescendo, o prédio crescendo, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo vê a Santa Casa pedindo doações. A Santa Casa sempre precisa de ajuda. Como que funciona essa questão das verbas? Os deputados, na verdade, eles ajudam, mas as verbas são exclusivamente, muitas vezes, para a infraestrutura. É isso, né? Olha, a maioria das emendas que nós conseguimos, né, dos recursos que vêm de deputados, eles vêm para reforma ou para equipamentos. É muito difícil a gente conseguir emendas para custeio. Como você falou, a questão da estrutura. Construir é fácil. Você constrói a estrutura com recursos, né? Lógico que a gente precisa de recursos de ajuda de deputados ou de doações para fazer isso, porém você construiu, tá lá, tá pronto. O problema é o dia a dia de você manter aquilo com a estrutura de médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais que são necessários, além dos materiais e medicamentos que são muito caros, principalmente para a Santa Casa de Ourinhos, que trabalha com alta complexidade. Então a questão de termos os recursos para custeio, isso acontecia muito no passado. Hoje, praticamente, a gente tem recebido a maioria para reformas ou para equipamentos.
Certo. E Alexandre, falando sobre doações para a Santa Casa, recentemente a Santa Casa começou uma campanha, uma nova campanha de doação pela conta de água, que inclusive está acontecendo por uma lei que foi aprovada aqui da Câmara de iniciativa do Alexandre Dauage, o presidente. Comenta pra gente como que é essa questão dessa nova forma de doação. Essa campanha, na verdade, muitas pessoas já viram de alguma forma, hospitais, entidades ligando na casa, pedindo auxílio, pedindo ajuda, hospitais de atendimento ao câncer, entidades assistenciais, várias pessoas buscam ajuda dentro da própria comunidade. A Santa Casa hoje, com 85% de atendimento em SUS, ela tem o SUS não corrige a tabela há aproximadamente 14 anos. Então nós temos uma defasagem muito grande de serviço prestado efetivamente e de quanto se recebe como pagamento. Isso cria uma bolha financeira muito grande. Hoje nosso déficit gira em torno de 300 a 600 mil mensais. Fica faltando para fechar o caixa todo mês. E isso gera uma dificuldade muito grande. E foi se vislumbrada a oportunidade da comunidade estar ajudando de alguma forma. E, através da lei municipal, conseguiu-se fazer na doação na própria conta da água. Ou seja, você liga uma vez, nós temos uma equipe que está ligando, uma equipe de telemarketing, exatamente, que está fazendo as ligações, e você pode doar qualquer valor. Essa doação, ela vai ser descontada na conta d'água, e quando você não quiser mais, você pode parar de doar também. Mas é uma forma de você estar ajudando o hospital a se manter. As pessoas não têm noção do tamanho da estrutura da Santa Casa. São mais de 700 funcionários, são mais de 130 médicos. É uma estrutura que precisa de médicos, que precisa de enfermeiros, que precisa de equipe de manutenção constante. É uma estrutura que funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano. Sempre tendo gente para ser atendida, e então isso cria uma necessidade. Aí as pessoas, como o Fernando já comentou, olha, mas o hospital tá novinho, o hospital tá remodelado, para que nós precisamos ajudar? O hospital não é só uma estrutura física, construir é fácil, o Fernando acabou de falar. O problema é manter essa estrutura com equipes qualificadas, com equipes adequadas. A campanha da água vem exatamente para suprir essas necessidades. Nós não temos verbas de manutenção, tá? Nós precisamos pagar nossos funcionários, nós precisamos pagar nossos fornecedores, nós pagamos a água, nós pagamos a luz, tudo isso demanda dinheiro. Tudo isso exige que a comunidade nos apoie nesse momento que nós estamos passando, tecnicamente, um sufoco financeiro. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente tem bastante coisa ainda para conversar sobre a Santa Casa. Eu volto já. Sessão ordinária ao vivo. Toda segunda, a partir das 19 horas, aqui na TV Câmara. Voltamos com o Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo o Alexandre Mariani, que é um dos diretores da Santa Casa e coordenador de comunicação, e o Fernando Abreu, que é o administrador da Santa Casa. Alexandre, sobre essa questão da nota fiscal paulista, houve uma mudança também em relação a essa modalidade de doação, né? Exatamente. Por um curto período, do final de 2017 até agora, dia 1º de maio, o governo do estado ele começou a ter algumas exigências de mudança na doação. Antigamente nós simplesmente doávamos, colocávamos na caixinha, e o governo começou a exigir que se houvesse um cadastro da pessoa e esse cadastro fosse direcionado, ele falasse para que entidade ele queria doar. Agora, a partir de 1º de maio de 2018, ele voltou atrás. Então, estão abertas novamente a possibilidade da doação para a Santa Casa ou para outras entidades que também têm esse mesmo trabalho como a Santa Casa, de você pegar a sua nota, não colocar o seu
CPF e de doar para a Santa Casa. Deixando aquelas caixas. Exatamente, pelo comércio, que são né? as caixas que voltaram a estar no comércio, nos mercados, nas farmácias, em vários pontos comerciais. É uma forma de você estar ajudando, porque 0,30% do imposto que sobra é um cálculo bem complexo, não dá para se explicar assim, mas são pequenos valores que vão se somando e de alguma forma eles ajudam a Santa Casa. É interessante, também pode ter, e nós temos o selinho com o CNPJ da Santa Casa. Se você quiser, nós temos lá na Santa Casa. Se você pedir, a nossa equipe também pode levar na sua empresa para você colocar na ECF ou você ter na sua carteira. Eu carrego na minha carteira. Você tem o CNPJ, você pode pôr direto a doação no CNPJ da Santa Casa. Não precisa nem colocar na caixinha, porque já caiu automaticamente para a conta da Santa Casa. Tá certo. E Fernando, falando sobre atendimento, uma polêmica muito grande que existe na cidade é em relação à urgência e emergência. Há uns 5 anos, há exatos, na verdade, 5 anos, houve uma reestruturação do atendimento da urgência e emergência. Hoje a população, ela precisa ir para a UPA, não mais para a Santa Casa. Explica pra gente o que aconteceu, como se deu essa mudança. Bom, na verdade, com a criação do UPA, todos os outros hospitais que eram porta de emergência, eles passaram a ser uma porta fechada, ou seja, eles só podem receber pacientes transferidos do UPA ou através da CROSS pelos municípios que nós atendemos. A CROSS é aquela central de regulação, a central de né? regulação do Estado, que é uma central em São Paulo, onde ela regula os leitos do Estado inteiro, né? Onde a Santa Casa de Ourinhos ela é referência para a neurologia, por exemplo, para 68 municípios, né? Então, é importante se entender que além dos pacientes do UPA, nós também podemos receber pacientes que vão de 13 a 68 municípios aí, para poder fazer esse atendimento. Então, a partir do momento que nós passamos a ser uma porta referenciada, que é o termo que é conhecido e está dentro da legislação, tudo aquilo que é de urgência e emergência deve passar para o UPA, e aquilo que tiver necessidade de uma cirurgia, uma internação, certo? Que tiver algum outro procedimento de maior complexidade para ser feito, tem que ser encaminhado para a Santa Casa para que esse procedimento seja feito, para que essa internação ocorra. Em outros casos, esse paciente deve ser encaminhado para um posto de saúde, para um ambulatório, aonde ele vai continuar o seu tratamento, né? Então, essa é a diferença que acabou acontecendo em 2013, lembrando que isso não é algo que aconteceu em Ourinhos, essa é uma regra nacional, né? É uma legislação, na verdade, que obriga todo esse atendimento de urgência e emergência, de urgência e emergência ir para a UPA. Criada, exatamente. E a Santa Casa, ela fica somente com os outros casos que vêm transferidos da UPA. Transferidos do UPA, ou pacientes que são o SAMU, ele também é uma forma de identificar o paciente se ele pode estar indo para o UPA ou para a Santa Casa, né? Então o SAMU, ele também, sabendo se esse paciente teve um AVC, já pode estar identificando dentro da ambulância, ou mesmo um infarto ou uma fratura exposta, já poderia estar levando diretamente para a Santa Casa, porque o UPA não está qualificado para atender esse paciente. Mas outras situações, e até aquele paciente que sai de sua casa para fazer o atendimento diretamente, ele deve procurar o UPA. Certo. E uma coisa que confunde também, vamos dizer assim, a população, é que passa ali no entorno da Santa Casa e está escrito pronto-socorro, certo? E o que é aquela porta escrito pronto-socorro? Na verdade, a porta ali, ela é para receber pacientes de convênios, certo? E para receber pacientes também que são encaminhados do UPA, mas que estão deambulando, eles podem estar caminhando, não entram pela porta de emergência diretamente, e que a ambulância deixa ali na frente, assim como de outros municípios também ocorre isso. Então eles entram por ali para poder fazer a ficha e fazer o atendimento. Os pacientes que realmente entram pela porta de emergência com a ambulância são pacientes que não têm condições de fazer essa ficha na porta da Santa Casa. Tá certo. E Alexandre, Fernando até comentou aqui a respeito que hoje a Santa Casa, ela não é exclusiva de Ourinhos, né? A gente precisa deixar claro isso para a população. São muitos municípios que a Santa Casa tem por obrigação, na verdade, atender, é isso, né? Exatamente. De acordo com a especialidade, ela varia, mas o nosso trabalho vai de 250 mil até 1 milhão de pessoas, se nós agregarmos toda a região. Se você agregar a oncologia, que vai de Avaré até Assis, então o leque vai aumentando muito. O hospital é um hospital estruturante,
tá certo? Um hospital que tem um compromisso, uma responsabilidade técnica de responder todas as necessidades dessa região. Existem números, existem índices, existem coeficientes que são avaliados, que são apresentados. Todos eles têm que estar dentro das normativas, todos eles têm que estar dentro dos padrões, tudo é conferido, checado através de auditorias municipais, estaduais e federais. E esse universo não pode sair, porque senão nós perdemos essa questão de sermos estruturantes. Isso é uma conquista muito grande que vai nos abrir, já abriu algumas portas, inclusive de transplante de órgãos, e nós queremos não só ser receptores, mas também de poder futuramente, muito em breve, estarmos fazendo transplantes aqui em Ourinhos através dessa conquista do hospital estruturante. Então, é preciso entender que nós não somos apenas uma Santa Casa, um hospital municipal. Nós somos um hospital que faz parte de uma rede em todo o estado, inclusive em todo o país. Nosso compromisso é atender. Claro que o nosso foco principal é com a comunidade, mas nós somos prestadores de serviços municipais, estadual e federal. Tá certo. E Fernando, diante dessa nova realidade de atendimento, uma população, como o Alexandre citou, de quase 1 milhão de habitantes, a Santa Casa ela precisa sempre estar realizando obras de crescimento, infraestrutura, etc. Quais são as obras que estão no momento acontecendo na Santa Casa? Olha, as principais lá, nós temos uma ala que é SUS, que é a ala B, que é conhecida dentro do hospital, que está em manutenção nesse momento, está sendo feita uma reforma nela, e a maternidade também nossa, que é o complexo materno-infantil que vai estar sendo construído, também está ocorrendo hoje. São 2 obras que estão se iniciando nesse momento, né? Já estão com 1 mês aí sendo trabalhadas, e temos a obra da UTI adulto nossa, que é a UTI nova, que vai aumentar a capacidade de leitos para receber pacientes, tanto de convênios como também do SUS, que vai estar provavelmente funcionando no 2º semestre. Agora falando sobre oncologia, há pouco mais de 1 ano aconteceu o credenciamento pelo SUS. Como que hoje está o atendimento? O hospital está atendendo com força total? Sim, hoje nós estamos inclusive trabalhando com 3 turnos hoje, né? Nós estamos trabalhando até a noite, e o que é uma coisa importante que precisa se dizer é que hoje nós estamos atendendo pacientes da região de Assis e pacientes da região de Ourinhos, e temos uma procura muito grande. Até ontem estivemos em reunião na DRS de Marília, na Direção Regional de Saúde de Marília, que representa o estado, e lá os números mostraram que nós estamos atendendo hoje mais pacientes de Ourinhos, até da região de Ourinhos, do que a região de Assis, né? Infelizmente, o que a gente tem para dizer é que o recurso que veio transferido de Assis é um recurso baixo, e esse recurso já está praticamente acabado, né? Nós fomos ontem, inclusive, nessa reunião, para poder ver se a gente consegue buscar novos recursos, né? Juntar as 2 regiões, aí todos os municípios que comportam, são 25 municípios, para buscar recursos novos junto ao Estado ou junto ao Ministério da Saúde, para poder manter o atendimento e um atendimento de qualidade para a população. Porque é importante a população saber que tudo existe um teto, né, Alexandre? Exatamente, tudo nós temos um valor, esse valor não somos nós que estipulamos, quem estipula são as entidades reguladoras, seja federal ou seja estadual, eles que colocam os limites até onde nós podemos gastar. Normalmente esses tetos são extrapolados, por isso que nós temos esses déficits, porque é muito fácil na teoria dizer, olha, acabou o teto, vamos parar de atender. Fecha a porta e para, não funciona assim. Nós continuamos atendendo, passamos a fazer algumas negociações nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal, tá? E isso vai gerando déficits, mas nós não paramos de atender, continuamos fazendo o trabalho e vamos continuar. O nosso compromisso é com a comunidade, o nosso compromisso é um compromisso não só por questões jurídicas, mas por questões de ética, por questão de moral. Nós temos esse compromisso com a sociedade de atender bem. Nós somos um hospital de referência, é o único hospital que nós temos aqui em Ourinhos, e apesar de nós termos algumas Santa Casas na região, elas não têm essa estrutura que nós temos aqui, não têm esses serviços que nós temos aqui, então a nossa responsabilidade aumenta muito mais de sermos os zeladores desse setor. É preciso que as pessoas entendam
que ser público, ser um hospital que atende como um hospital público, apesar de não ser, a Santa Casa não é um hospital público, é uma entidade particular que presta um serviço público, não é ser um refúgio. Tudo que nós estamos investindo na Santa Casa é para o bem das pessoas. Não é porque você está num hospital que só atende SUS que os quartos precisam estar com o teto caindo, com os móveis todos deteriorados. Conforto é um direito do cidadão, ele pede isso. Então, quando nós recebemos verba, quando nós recebemos ajuda para construir, para ampliar, para aumentar, isso tudo se reflete na qualidade de atendimento, no conforto, na melhoria constante, na excelência de atendimento. As pessoas merecem isso, as pessoas precisam disso para a saúde ser uma coisa eficiente, eficaz, que seja efetiva. E é esse o trabalho da diretoria dentro da Santa Casa. E Alexandre, vamos falar um pouco a respeito do trabalho da diretoria. São diversas pessoas aqui da comunidade oriense que realizam um trabalho voluntário, é isso, né? Exatamente. Há 11 anos atrás, foi um desafio muito interessante que aconteceu. O doutor Adelino procurou na época Celso Zanuto, que é o nosso presidente, e falou para ele, olha, nós precisamos encerrar essa intervenção municipal que já dura 15 anos. É muito tempo para uma intervenção municipal, é muita responsabilidade para uma comunidade ficar responsável também pelo hospital. E o Celso, um empresário, ele aceitou o desafio e foi convidando algumas pessoas. Eu faço parte desse grupo que iniciou, o Grupo Zero, tá certo? Eu estou desde o comecinho, mais algumas pessoas. E a ideia da diretoria sempre foi essa, de nós reestruturarmos a Santa Casa. Era uma Santa Casa que tinha muitos problemas, muitas dificuldades na época, ainda continua tendo, mas as dificuldades eram estruturais. Básicas, vamos dizer assim. Sim, desde falta de remédio, excesso de equipe, vários fatores, e se montou um grupo de empresários, de pessoas voluntárias, até hoje são voluntários. As pessoas, a gente de vez em quando escuta uma crítica no Face, não, mas eles estão ganhando dinheiro, estão ficando ricos. Se alguém está ficando rico, eu preciso descobrir como é que é esse segredo, que eu não sei ainda, tá certo? Porque nós somos voluntários. Muitas vezes nós colocamos do bolso quando precisa viajar, quando precisa fazer algumas ações, e essa diretoria, ela tem exatamente esse propósito, essa ideia de interagir, de devolver à comunidade tudo aquilo que a comunidade nos deu. São pessoas que construíram sua vida, sua história dentro de Ourinhos, dentro da comunidade de Ourinhos, cada um à sua forma. E estar participando dessa diretoria, que era para ter uma diretoria de 3, 4 anos, uma diretoria de transição, e ela se fixou, não porque quis, mas pela necessidade contingencial, ela ainda está lá, ela ainda está envolvida, ninguém da diretoria ganha nada, nós não temos nenhum benefício, nenhuma vantagem, tá? Nós não furamos fila para ser atendido, nós temos os atendimentos do mesmo jeito, quem tem seu convênio usa seu convênio, quem não tem que passar pelo UPA, tem que fazer todos os procedimentos. É assim que funciona, é essa a responsabilidade, essa seriedade que tem, e é esse o compromisso. É esse o compromisso da diretoria, um compromisso com a comunidade oriense. E Fernando, para a gente fechar, quais são os projetos futuros da Santa Casa? Olha, na verdade o que nós precisamos hoje, e estamos trabalhando para isso, é um aumento no número de leitos para atendimento do SUS nas UTIs, tá? Hoje nós estamos com 17 leitos, na verdade, e a gente pretende chegar a 23 leitos aí para poder aumentar a demanda de atendimento, que isso é uma segunda fase também da rede de urgência e emergência que foi credenciada agora, porém existem as fases aí que vão estar entrando aí em funcionamento, e é na segunda fase que a gente vai conseguir isso. Uma outra situação que a Santa Casa tem interesse e trabalhou muito e vai trabalhar mais ainda para conseguir, é conseguir virar um hospital-escola, trabalhar junto com a FIO ou com outra universidade aí, para conseguir realmente criar a faculdade de medicina dentro da cidade de Ourinhos, que pode trazer, além de benefício geral para a população, né, um benefício também de melhoria também na qualidade de atendimento dentro do hospital.
Só queria, para terminar, dizer, o Alexandre falou sobre a situação da questão de déficit. Hoje nós já acumulamos 3 milhões de reais de extrateto que nós temos, né, que foi trabalhado acima do que nós recebemos. Então é importante entender que nós, até além de atender os 85%, nós estamos atendendo acima daquilo que é contratualizado, da obrigação que o hospital tem de fazer realmente. Então a Santa Casa ela está fazendo mais, tem o reconhecimento da Federação dos Hospitais Filantrópicos e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo como um dos 50 melhores do país. Tá? Nós estivemos lá em Brasília agora há um mês atrás, e isso foi colocado para nós. Então, se nós temos esse reconhecimento, se nós atingimos as metas do Estado, atingimos as metas federais que são impostas para nós, porque o hospital ele só se mantém trabalhando porque ele tem essas metas atingidas. A partir desse momento, eu acredito que isso é porque nós estamos fazendo o trabalho nosso. Nós estamos fazendo o trabalho que nós temos que fazer, senão já estaríamos com problemas maiores aí para conseguir, inclusive, os credenciamentos novos que conseguimos, que é a oncologia. Ninguém vai dar um serviço de oncologia para um hospital que não faz o que já está fazendo corretamente. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para a gente conversar muito mais ainda a respeito de atendimento da saúde em todo esse complexo hospitalar que é a Santa Casa. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado. O Câmara Entrevista termina aqui. Até o próximo programa.